Olá, tudo bem? Aqui no livro de Salmos, no capítulo 73, no verso 2, no verso 3, fala assim: Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que eu desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Hoje existe o evangelho da prosperidade. Na ideia do evangelho da prosperidade, as pessoas que servem a Deus, elas vão viver uma vida só de vitória. E quanto na prática, não é assim que acontece. Muitas pessoas que servem a Deus, elas vivem com muita dificuldade. E pessoas que nem servem a Deus, elas prosperam muito. Esse era o problema desse salmista. Esse aqui é chamado Salmo de Asaf, Salmo 73. Porque ele via que os ímpios prosperavam e que ele mesmo, que servia a Deus, que era uma pessoa temente a Deus, vivia com muita dificuldade. Então, quando ele olhava para o ímpio, aqui fala que quase que ele desviou do caminho de Deus. Porque ele imaginou: do que adianta eu servir a Deus, ser uma pessoa temente a Deus e viver no extremo da dificuldade, enquanto os perversos, pessoas que nem se preocupam com a existência de Deus, eles vivem muito bem. Interessante que ele fala que ele via que os ímpios parece que nem adoeciam. Eram pessoas fortes, pessoas saudáveis, pessoas que viviam uma vida com muita regalia. Então o salmista não entendia isso. Porém, aqui no verso 17, aqui fala que ele olhou para o santuário. Aqui fala assim: até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Ou seja, o salmista, ele olhou para o santuário de Deus e viu o fim dos ímpios. O que acontece, o que vai fazer diferença no final, porque Deus há de julgar todas as coisas. Quando o salmista olha para o santuário, porque o santuário é onde está o trono de Deus, e é dali que haverá o julgamento de todas as pessoas. Então a Bíblia fala que naquele dia haverá diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Então a pessoa que serve a Deus, que passa por dificuldade, somente naquele dia ele terá a sua recompensa. Enquanto o ímpio, que muitas vezes blasfema o nome de Deus e vive uma vida de prosperidade, esse ímpio ali, ele terá o seu julgamento, ele que verá o seu fim. Por isso que o salmista, quando ele olha para o santuário, ele viu o fim dos ímpios, o fim dos perversos. Ele viu o futuro do povo de Deus. É interessante que a Bíblia fala que Deus faz chover sobre o justo e sobre o injusto. Deus abençoa também aquelas pessoas que nem servem a Deus, pessoas que às vezes são ateus, que não reconhecem a existência de Deus. Essas pessoas também são abençoadas por Deus. Afinal de contas, o fôlego de vida que todo ser humano ele desfruta, porque sem o fôlego de vida não há existência. Então todo fôlego de vida vem de Deus. Todas as pessoas vivem neste mundo por causa da bondade de Deus. Porém, há diferença entre o ímpio e o justo. Mas essa diferença, ela só será de forma prática, ela só acontecerá de forma prática quando vier o julgamento final. Então, a gente, estudando a palavra de Deus, a gente sabe o tanto que vale a pena servir a Deus. E no final, todo justo receberá a sua recompensa.
E o ímpio também receberá a sua recompensa. A Bíblia fala que nós vamos plantar, vamos colher aquilo que plantamos. Então, assim como o justo colherá os seus frutos, o ímpio também colherá a sua vida de iniquidade.